Olá, seja muito bem-vindo a essa live 3 de uma série de 5 lives onde eu estou ensinando 5 passos do método PAS, que são 5 passos capazes de transformar qualquer sofrimento do seu passado em força interior, em paz interior, em felicidade para o seu presente e para o seu futuro. Então, é um método muito simples, muito eficaz, muito eficiente, onde eu juntei as 5 terapias mais poderosas que eu já estudei. Faz 20 anos que eu estou nessa área de autoconhecimento e assim, já estudei dezenas de linhas de terapias diferentes, de psicologia, de yoga, de tudo praticamente, né? E as 5 mais eficientes eu juntei no método PAS, que são o TFT, Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento, PNL, programação neurolinguística, coaching, que mais? Constelação familiar, então não é a constelação em si, mas é a essência da constelação familiar do Bert Hellinger, que eu coloco no método PAS, e auto-hipnose. Então ensinando as pessoas a fazer um processo de se auto-hipnotizar, não é eu hipnotizando ninguém, eu ensinando você a se auto-hipnotizar para você reprogramar o seu subconsciente aí de uma forma muito poderosa. Então seja muito bem-vindo à live 3 de 5. Se você perdeu as lives anteriores, é só acessar minha fanpage no Facebook, Leandro Percario, Instituto TFT Brasil, tá? E aí você rola a timeline. Anteontem foi a live 1, ontem foi a live 2 e hoje, quarta-feira, a live 3. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelos likes. Uma boa tarde para Aninha, para Maria Oliveira, para Lenir, Cristiane. Boa tarde, Cristiane. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês ao vivo mais uma vez. Um abraço, um beijo para você que estiver vendo o replay depois lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram também, né? Lembrando que essa semana eu vou dar de presente 10 livros do último livro escrito em vida pelo Dr. Roger Callahan. Se você gostou do presente, clica aí, mais coraçãozinho, mais like pra mim que eu fico muito feliz. Como é que vai funcionar isso? Cada live eu tô falando uma senha, uma palavra-chave. Não vou repetir qual foi a de ontem e de anteontem. Se você não viu ou não lembra, revê as lives de ontem e anteontem lá na fanpage do Facebook e vê quais foram as palavras-chave. A palavra-chave de hoje eu vou falar já daqui a pouco. E aí, amanhã vai ter outra palavra-chave, sexta-feira mais uma palavra-chave, para as 10 primeiras pessoas que me mandarem um e-mail ao vivo, né? Ao vivo, no horário que eu tiver ao vivo, na sexta-feira, às 15h15, as 10 primeiras pessoas eu vou dar um livro de TFT do Dr. Callahan, tá? Frete pago por mim também, tá? Tudo cortesia aqui. Frete dentro do Brasil. Se você for fora do Brasil, eu vou te mandar a versão digital, porque senão vai ficar muito caro aí o frete, tá bom? Então seja muito bem-vindo, Rita. Seja muito bem-vindo, Lenir. Muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês. Já estamos com mais de 40 pessoas ao vivo, muito bom. Gente, qual é o passo 3 do método PAS? Rapidinho recapitulando os primeiros passos. Primeiro passo, você precisa se lembrar de algo que te incomoda do seu passado. Alguma situação dolorosa, alguma situação que te gera incômodo, estresse, ansiedade, qualquer coisa que tenha te gerado algum desconforto. E como todo ser humano, eu tenho desconfortos, você tem desconforto, até o Papa e o Dalai Lama têm desconfortos, né? Então faz parte do nosso processo de estar vivo, passar por experiências que talvez não sejam tão agradáveis. Só que se a gente não limpa elas, se a gente não trabalha elas, aí é que está o ponto, gente. O tempo não cura as feridas. Presta atenção, aquela história de que o tempo cura todas as feridas é mentira, é balela. Se você não trabalha, elas pioram com o tempo. Aquela coisa que te causou mágoa, que te causou raiva, aquilo pode gerar uma doença no futuro se você não trabalhou. Então aquele ditado popular que o tempo cura tudo é mentira, não é o tempo que cura tudo. O que cura tudo? É o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de evolução pessoal. E isso demora algum tempo. Por isso que falam que é o tempo que cura. Mas presta atenção, aquela pessoa que resolve curar as dores tomando cerveja, tomando cachaça, você acha que ela melhora ou ela piora com o tempo? Quanto mais ela bebe, mais ela piora com o tempo. Então não é o tempo que cura, é a sua atitude que cura, é a sua atitude que transforma a sua vida, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Para quebrar essa besteira que muita gente acredita, entendeu? E graças a Deus hoje existem métodos que curam, que transformam
cura não é a palavra certa, tá? Porque só médico pode falar que cura, então que tratam, que transformam, que superam, que transcendem, né? De uma forma muito mais rápida, muito mais rápida. Você não precisa mais ficar anos e anos e anos fazendo terapia para você melhorar um pouquinho. Não. Técnicas como o TFT, como o PNL, como o método PAS que eu estou apresentando essa semana podem te ajudar a você transformar suas piores dores muito rapidamente, muito rapidamente. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Zilma. Boa tarde, Sueli. Sueli perguntou se travou. Gente, vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, escreve "tô ouvindo", escreve sim, só para eu saber se você está me ouvindo, para saber se foi a minha internet ou se foi a da Sueli. Vou pegar uma água aqui enquanto vocês respondem. Muito bom. Então, primeiro passo, você aí, Maria está ouvindo, Cristiane está ouvindo, então Sueli foi problema aí na sua internet. Ruim para você, bom para a maioria que está me ouvindo. Bom, primeiro passo, você escolheu uma situação lá do passado para trabalhar. Eu sei que a gente tem várias, mas a gente ainda precisa escolher uma de cada vez. Escolher uma situação, primeiro passo é o perdão. E aí, eu expliquei na primeira live de anteontem a forma mais completa de se perdoar, uma forma que vai além do racional, do consciente, e você consegue perdoar de verdade lá no emocional, no subconsciente. Aí depois que você conseguiu perdoar, você vai para aceitação, é o passo 2 que eu expliquei mais a fundo ontem. E aceitar não quer dizer que você tenha que gostar das coisas ruins que te acontecem, nem aceitar que isso continue acontecendo no presente e no futuro, não, é aceitar o passado. O passado já passou, não tem que fazer, tem que aceitar. Não adianta você ficar revoltado, já aconteceu. Então, quando você faz o processo, e eu ensinei as técnicas, tá? Para você limpar até no subconsciente com o TFT. Quando faz o processo que te traz ao perdão e à aceitação, você atinge o estado de paz, de neutralidade e de serenidade. Agora, a partir do terceiro passo, a gente passa para o positivo. A gente saiu do negativo, da emoção negativa, chegou até o centro, o zero, né? Se você pegar uma escala do -10 até o +10, onde 0 é neutro, te incomoda, vai do 0 para o -10, 0 está neutro, você gosta daquilo, você vê o lado bom, você se sente bem, é agradável, confortável, vai do 0 para o +10. Hoje a gente começa então essa etapa de ir do 0 para o +10, tá bom? Como é que a gente faz isso nesse terceiro passo? Gente, eu acredito que um dos principais propósitos das nossas vidas, de cada um de nós, é evoluir, é a gente crescer, a gente se tornar um ser humano melhor a cada dia. Eu acredito que todos nós, não só eu, não só, sei lá, todos nós, temos diversos propósitos de vida. Vai ter um ou outro um propósito ou outro que é mais forte, que é mais vital, é mais essencial para cada um. Por exemplo, o meu propósito vital é compartilhar o conhecimento das terapias que são mais poderosas para transformar a vida das pessoas. O TFT foi o meu carro-chefe até hoje. Por que até hoje? Porque agora está se tornando o método PAS, que é uma evolução do TFT quando eu integro com outras terapias. Então esse é o meu propósito. Tem muita gente que tem o mesmo propósito que eu, de ajudar as outras pessoas através das terapias. Mas esse não é o único propósito. Cada um de nós, estou falando com você, tá? Tem mais de um propósito, mais de uma missão de vida. Por exemplo, quem é pai e mãe, é um propósito de vida incrível ser pai e ser mãe. Só que o que acontece com aquela mãe que acredita que o único propósito da vida dela é ser mãe? A hora que os filhos crescem e saem de casa, vem aquela síndrome do ninho vazio, né? Vem aquele vazio, poxa, meus filhos saíram de casa. E aí, você cumpriu uma etapa do seu propósito de vida, aí vem outras etapas, vem outros propósitos, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque um propósito que é constante a vida inteira é cada um de nós evoluir e nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. Isso independe se você já concluiu um propósito ou outro, né? Porque quando você conclui um, você fala assim, tá, e agora? E agora? A pessoa fica desmotivada depois que concluiu. Só que evolução não. Por mais que você já seja evoluído, por mais que já tenha melhorado, a gente sempre tem algo a melhorar. Sempre tem algo a crescer mais, tá? Então eu quero saber se isso que eu falei para você, que a terceira etapa é o aprendizado positivo. O aprendizado positivo
Desculpa, a gente deve ter travado um pouquinho, que entrou uma ligação aqui, eu já recusei, voltamos aqui. O aprendizado positivo daquilo que te aconteceu lá atrás, de ruim. O que teve de bom? O que teve de crescimento? E eu vou te mostrar como que a gente enxerga isso, tá? É a parte do coaching. Agora eu trago o coaching, porque é muito difícil a gente ver o lado bom das coisas ruins, enquanto a gente está apegado com as emoções negativas. Quando a gente está apegado com a mágoa, com a raiva, com a culpa, com a ansiedade, com a depressão, a mente, ela quer proteger a gente de sofrer aquela coisa ruim de novo. Então a gente se apega àquela interpretação negativa do que aquilo significou, para a gente se proteger que aquilo... Oh meu Deus, gente ligando ao vivo na live, pelo amor de Deus, né? Desculpa gente, tá ligando, eu tô recusando aqui e vou continuar aqui, tá bom? Vamos nos concentrar. Lado positivo disso, paciência, resiliência, não é? Bom, gente, então vamos lá. Até me desconcentrei um pouquinho, deixa eu pegar o fio da meada de novo. Tá. Primeiro, gente, vocês concordam com o que eu falei? Que um dos propósitos da vida de todo ser humano é evoluir? Quem concorda, escreve eu. Quem não concorda, escreve não. Josefina, em Portugal, um grande abraço para você. Fernanda colocou, ama esse propósito e compartilho dele. Fernanda é minha aluna, terapeuta, tá falando de ser terapeuta. Eliane sim, esse dia sim, Lenir sim, Maria Lúcia sim, Cristiane eu, Marlene eu. Maravilha, gente. Então, uma vez que o nosso propósito de vida é evoluir, quando a gente consegue perceber o quanto aquelas experiências dolorosas do passado nos ajudaram a evoluir, a gente começa a enxergar o que teve de bom naquela coisa ruim. Lembra do símbolo do Yang, que eu estou falando um pouquinho dele toda a live? Nada é só ruim e nada é só bom. Tudo tem os dois, tem a dualidade. Dependendo de onde você foca, você vai se sentir melhor ou pior. Então, não é negar que aquilo foi ruim, que teve sofrimento. A gente não está negando, a gente está integrando, aceitando que aquilo aconteceu, limpando, perdoando. Aí você transcende e agora a gente vê, através do coaching, com as perguntas que eu já vou falar, já eu falo a palavra-chave do livro, você começa a ver o lado positivo, tá? Então, só que o que é importante, gente, se você for aplicar o método Paz em outras pessoas, não tenta mostrar o lado positivo logo de cara. Porque quando a gente está magoado, chateado, com raiva, a gente não quer ver o lado positivo ainda. A gente quer se proteger de sofrer. Então a mente está fechada. A partir do momento que você limpou a emoção negativa, perdoou, aceitou, a mente se abre para ver o lado bom, para entrar a luz na mente. Tá? Então eu vou considerar que você já viu as duas lives anteriores, já aprendeu o processo de perdão e aceitação e agora a gente se abre para ver o lado positivo. Muito bom. Então, aconteceu algo de ruim, certo? Fato. E aí, o que eu tenho para aprender de bom com aquilo? Então, no coach você vai se fazer perguntas. E eu vou dar um exemplo para isso ficar bem concreto. Deixa eu pegar um exemplo aqui comigo. Vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha uns 9 anos de idade. Naquela época eu fazia coleção de latinhas. Eu tinha um orgulho que eu tinha mais de 400 latinhas na parede do meu quarto. E aí um belo dia, eu não lembro o motivo, porque eu e minha mãe a gente estava brigando, discutindo. E aí eu fiquei muito chateado e com raiva dela. E aí eu fui fazer chantagem emocional. Por favor, não me julgue, eu era uma criança com 9 anos de idade, era o que eu sabia fazer naquela idade. Aí, como é que eu fui fazer essa chantagem emocional com a minha mãe? Eu peguei todas as minhas latinhas e eu fui colocando em saco plásticos e colocando no chão do quarto como se eu fosse jogar fora. Só que eu não ia jogar fora, eu só queria fazer uma chantagem emocional com a minha mãe. Aí, a hora que minha mãe entrou no quarto e ela viu que todas as latinhas que ela tinha me dado, eu estava ameaçando jogar no lixo, ela ficou com uma raiva de mim, gente. E sabe o que ela fez? Ela foi e começou a pisar nas latinhas. Pisou nas minhas latinhas. Eu olhei aquela cena, minha mãe com raiva, pisando nas latinhas ali. E aí eu, como uma criança, naturalmente, comecei a chorar. E eu falei, para mãe, para! Gente, qual foi a minha interpretação com 9 anos de idade? O Leandrinho lá com 9 anos de idade, o que ele interpretou ali? Ele interpretou, minha mãe me odeia, minha mãe não me ama, e começou a chorar, não é?
Aí, a hora que minha mãe me viu chorando, ela parou de pisar nas latinhas e foi embora. Ok, interpretação negativa. Eu não me senti amado, eu me senti rejeitado, me senti com raiva. Isso me gerou mágoa, me gerou sofrimento. E aí, só na fase adulta, que eu voltei na minha memória naquela lembrança e comecei a fazer o TFT. Fui limpando. Primeiro estágio, eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo a minha mãe ter pisado nas latinhas. Eu perdoo a minha mãe ter pisado nas latinhas. Perdoei. Segundo estágio ainda, quer dizer, segundo tipo de perdão dentro do primeiro estágio, eu me perdoo. Eu me perdoo que eu fiz aquela chantagem emocional com a minha mãe. Eu me perdoo que eu irritei ela. Beleza, zerou, perdoou. Segundo passo, aceitação. Aceito que minha mãe pisou nas latinhas. Aceito que a minha mãe pisou nas latinhas. Aceito que isso aconteceu desse jeito, no passado. Beleza, aceitei, parou de incomodar, zerou. Vamos para o positivo. Me perguntei, que virtudes eu estava desenvolvendo, estou desenvolvendo em mim por causa daquela experiência? Primeira pergunta, que virtudes eu estou desenvolvendo em mim por causa daquelas experiências? E aí me veio algumas virtudes. Primeira virtude, humildade. Humildade. Para de querer achar que está certo, reconhece onde você errou. Cara, eu errei em provocar minha mãe, eu errei em fazer chantagem emocional. Quando eu reconheço isso, eu me torno mais humilde, me torno mais digno em reconhecer meu erro. Ok? Que mais? O que mais de positivo eu aprendi naquela situação? Cara, naquela situação, quando eu vi minha mãe pisando nas latinhas, naquela idade as latinhas eram o meu dinheiro. As latinhas eram os meus troféus, eram os meus bens materiais. Quando eu vejo ela pisando, a dor que aquilo me causou, eu aprendi a desapegar da parte material para não sofrer. Isso foi um aprendizado tão bom, porque hoje, como empresário, como empreendedor, além de terapeuta, eu tenho a minha empresa, eu tenho que ter coragem para investir dinheiro no Facebook, no YouTube, no Instagram, para fazer anúncio. Você já imaginou? Se eu tivesse medo de botar dinheiro ali nos anúncios, ao invés de ter milhões de pessoas que já viram meus vídeos, eu ia ter centenas. Literalmente, hoje eu tenho mais de, fazendo as contas aqui, lembrando, são mais de 20 milhões de visualizações nos meus vídeos, somando todos os vídeos. Mas por quê? Porque eu tive coragem de botar dinheiro para as pessoas verem os meus vídeos, sem saber se você vai gostar ou não, sem saber se depois você vai fazer curso ou não, para eu ter esse dinheiro de volta e poder mostrar para mais pessoas. Então, desapego é uma virtude dos corajosos. E eu aprendi isso quando minha mãe pisou nas minhas latinhas. Olha que incrível. Tá, joia, que mais? Aí eu vou perguntando, o que mais de positivo essa situação me trouxe? Cara, olha o que eu lembrei, olha que demais. Eu lembrei que no dia seguinte a minha mãe tentou desamassar todas as latinhas. Ela pegou uma por uma amassada, ela colocou num balde de água quente e ficou tentando desamassar. E ela me devolveu as latinhas desamassadas, só que tudo riscada. Como eu estava magoado, com 9 anos eu não conhecia o TFT, ainda estava magoado, aí eu parei a coleção de latinhas e joguei tudo fora. Só que agora adulto, quando eu voltei nessa lembrança e eu trabalhei isso, eu entendi que eu me tornei mais humilde, eu entendi que eu aprendi o poder do desapego, a parte material, e ao ver que a minha mãe tentou desamassar as latinhas, eu enxerguei o amor dela. Eu vi que minha mãe se arrependeu e que o jeito dela de me pedir desculpa foi tentando desamassar as latinhas. Quando eu enxerguei o amor dela nesse gesto, a compreensão que eu tive, gente, foi a seguinte: a minha mãe continuava me amando mesmo tendo pisado nas latinhas. E o que isso é tão importante para mim? Porque a interpretação da criança de 9 anos foi: minha mãe não me ama, minha mãe me odeia. Isso me fez eu me sentir rejeitado. Quando eu compreendi que mesmo ela tendo ficado com raiva e brigando comigo, ela não tinha deixado de me amar. Isso muda no meu subconsciente a minha autoestima. Isso muda, gente, repercute no meu relacionamento hoje com a minha noiva. Por quê? Porque se quando a minha mãe ficava brava eu tinha medo de perder o amor dela, e isso é muito comum que acontece com todas as pessoas, quando a gente é criança e toma bronca dos pais, ou os pais batem nos filhos, a criança sente medo de perder o amor do pai. Quando você compreende que mesmo quando seu pai brigou com você, sua mãe brigou com você, ele não deixou de te amar, ele continuou te amando, isso te traz segurança, autoconfiança, isso melhora a minha relação hoje com a minha noiva, porque quando ela briga comigo ou fica brava comigo, porque às vezes eu encho o saco dela, cara, não vem o medo de perder o amor dela.
entendeu? Isso melhora a minha relação com ela hoje. Então, olha só que interessante, quando eu faço esse processo de reflexão, depois de limpar o negativo, a mente se abre para ver o que teve de positivo. E aí outra pergunta, eu ter me tornado mais humilde, eu ter aprendido a me desapegar da parte material, eu ter enxergado que eu sou amado mesmo com essas situações quando fico cobrado. Essas qualidades me ajudam hoje nos meus relacionamentos e vão continuar me ajudando no futuro? Eu ser mais humilde e desapegado, isso vai me ajudar no futuro? Sim, vai! Cara, olha como muda como eu me sinto em relação àquilo. Tá entendendo? Então, gente, nada é só mal, nada é só bom. Tudo é como a gente interpreta o que aconteceu. A mente quer proteger a gente do sofrimento, por isso ela se apega ao negativo. Mas limpa isso, perdoa, aceita e se abre para ver o positivo. Você cresce e você se sente melhor hoje. Então, hoje, quando eu lembro daquela experiência da minha mãe pisando, o que me fazia sofrer ainda hoje, quando eu lembrava, depois do processo do Método Paz, hoje eu sinto gratidão, hoje eu sinto alegria. Isso faz eu me sentir bem hoje e vai fazer eu me sentir bem no futuro. É isso que muda a tua vida, é isso que muda como você sente, é isso que te protege de depressão, de ansiedade. É isso que vai determinar a tua felicidade. Certo? Então o terceiro passo é aprendizado positivo. E a senha é crescimento, tá? A senha não vai ser aprendizado, porque o terceiro passo é aprendizado positivo. São duas palavras. Então, resumindo em senha, a senha da live de hoje é crescimento. Anota ela aí, tá? Se você não lembra as senhas das lives anteriores, volta na fanpage. Aqui em cima tem o link do meu nome, Leandro Percaio, tá assim, Instituto FT Brasil. Aqui em cima no Facebook, você clica lá, você vai para a fanpage, aí rola a página para baixo e você vai ver as outras duas lives, tá bom? Se você estiver no YouTube vendo o replay, aqui embaixo vai ter o link da fanpage. Você pode clicar e ir para lá também. Falando em virtudes, então, gente, quais são as principais virtudes para a gente crescer? Escreve aí para mim quais vocês consideram as principais virtudes. Escreve aí. É importante você escrever, que eu já vou explicar um pouquinho a mais sobre isso. Então, no meu exemplo, duas virtudes tiveram. Humildade e desapego. O que mais que tem de virtude? Escreve aí, gente. A Edna tinha colocado, há alguns meses venho praticando o desapego de alguns papéis, boletos pagos, alguns escritórios, não foi fácil no início, agora já está mais fácil. Muito bom, muito bom. Sueli perguntou, como eu faço para ser sua aluna? Mandei e-mail para a sua central, mas não responderam. Sueli, muito estranho não ter te respondido, talvez você esteja com um e-mail errado nosso. A gente tem dois e-mails oficiais, um é contato@t de tatu, F de faca, T de tatu, então contato@tftbrasil.com.br, tá? O outro e-mail é instituto@tftbrasil.gmail.com. Manda de novo, porque é para terem te respondido, tá bom, Sueli? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Aí, para ser meu aluno, uma coisa importante, o curso de TFT ele só abre inscrição uma vez por ano, tá? Então não perca a janela de inscrição que vai ser em outubro desse ano, o curso de TFT. E em breve eu vou falar mais para quem quiser se aprofundar no Método Paz, vai ter aí um pré-lançamento futuramente também do Método Paz. Ó, Sueli colocou paciência, é uma virtude muito importante. Fernando colocou disciplina, a Clélia colocou compaixão, Maria Luísa colocou perseverança, Lenir colocou compaixão de novo. Gente, eu quero compartilhar com relação a essas virtudes. Ó, Cineia colocou discernimento, a Penha colocou paciência. Olha que interessante isso, gente. Paciência e compaixão. Vamos supor que você nasceu num mundo perfeito, na família perfeita, e você é perfeito e ninguém nunca te aborreceu a sua vida inteira. Você não ia ter desenvolvido paciência. Por quê? A ironia, o paradoxo da vida é, para você desenvolver paciência, você precisa que alguém torre a tua paciência, que alguém enche o teu saco, que alguém teste você para você desenvolver paciência. Entendeu? Compaixão. Você nunca ia saber o que era compaixão se você nunca tivesse sofrido.
Gente, vocês vão entender isso no filme, um filme antigo com Keanu Reeves, muito bom, que chama O Pequeno Buda. A história do Siddhartha Gautama, o Buda. Siddhartha Gautama, gente, ele era um príncipe e o pai dele, o rei, fez a vida dele ser perfeita. Ele nunca viu doença, nunca viu miséria, nunca viu pobreza, nunca viu sofrimento, nunca viu nada de ruim. Só que ele nunca saía do castelo. Até que um dia que ele pediu para o pai, eu quero sair do castelo. E aí o rei, o que ele fez, gente? Ele mandou todo o trajeto que o príncipe ia circular naquela carruagem dele ser perfeito. Limpou, tirou todo mundo que tinha doença e pobreza ali de perto e tudo mais e fez um caminho perfeito. Uma hora a carruagem estava passando em uma travessa, ele olhou e ele viu um senhor de idade no chão, pobre, assim, mendigo no chão. E ele chamou a atenção, ele desceu da carruagem e foi correndo até ali. Quando ele entrou para dentro daquele vilarejo ali, o resto não estava maquiado. Ele sentiu um cheiro ruim, né, que tinha sujeira na rua, ele viu gente doente, ele viu miséria, ele viu gente chorando e ele não conhecia nada disso. Então, o primeiro impacto foi muito chocante para ele. Ele não sabia o que era aquilo. Então você consegue perceber uma coisa, gente? Se você nunca tivesse sofrido na sua vida, você não ia saber o que era compaixão, porque você não ia ter nenhuma referência na sua mente o que é sofrimento. Então, para você sentir compaixão, você precisa ter sofrido. Para você sentir paciência, você precisa que alguém te enche o saco. Para você aprender a perdoar, você precisa que alguém tenha te magoado. Esse é o paradoxo da vida. Para a gente se tornar melhor e desenvolver essas virtudes, a gente precisou desses sofrimentos do nosso passado, tá entendendo? E agora, nesse processo do Método Paz, você tem um passo a passo, com técnica, para você aprender a se libertar das emoções negativas e ver o que teve de bom e ver o que você cresceu e ver o que você se tornou uma pessoa melhor. Muito bom, ó, a Rita colocou amor ao próximo. A Antonieta falou, quero fazer o avançado, já tenho nível 1. Ótimo, Antonieta! Antonieta, presta atenção. Só tem mais 2 vagas para o nível avançado com a Johnny Callahan, que é a co-desenvolvedora do TFT, que vai ser em novembro desse ano. Então, Antonieta, escreve lá para o contato@TFT Brasil, tá? Na verdade são mais 17 vagas, só que só mais 2 que tem aquele desconto para as inscrições antecipadas, tá? São 15 vagas com desconto e as outras 15 vagas com preço normal. Então, Antonieta, quer fazer o avançado? Manda lá um e-mail pra gente, fala que você quer. O nível avançado, ele não é se inscrever, você tem um processo de seleção, tá? Então fala, quero participar do processo de seleção do nível avançado. Edna colocou, ó, se algo começa a me irritar, mentalmente conto até 10. É relaxante. É uma boa técnica, porque aí você consegue voltar para o racional e se acalmar. Isso é uma técnica para desenvolver paciência, né? Helenice escreveu, uau! Maravilha, gente! Então, essa foi a nossa live de hoje. O terceiro passo, depois que você perdoou, aceitou, você vê os aprendizados positivos. E a senha é crescimento, tá bom? Gostaram da live, gente? Então, faz o seguinte, um pedido muito importante para você. Se o que eu falei você acha que vai ajudar alguém que você ama, marca a pessoa no comentário que escreve @tal pessoa, escreve assim, eu te amo, por isso eu quero que você veja essa live, tá bom? E dá compartilhar, dá curtida, cada vez que você faz isso, o Facebook mostra para mais gente. Eu tenho mais de 115 mil seguidores, só que o Facebook ele mostra de 1.000 a 2.000 pessoas só. Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, ele vai mostrar para mais gente, tá bom? Muito bom, gente. Então amanhã o passo 4 do Método Paz. Método Paz com mais uma ceia para na sexta-feira você concorrer o livro. Obrigado aí aos beijinhos, aos coraçõezinhos, aos joinhas. Isso me deixa muito, muito feliz. Olá, Cristina, Zilma, gratidão. Lenir, de nada. Cláudia, eu te amo. Beijo para você, Cláudia. Meu amor para você também. Marivane, legal que você está aqui, Marivane, eu lembro de você nas outras lives, que bom que você amou. Edna também, Paula, obrigado aí pelos coraçõezinhos, Jaci, gratidão. Muito bom, gente. Amanhã estarei de volta às 15h15 no Facebook. Só lembrando, para quem se inscreveu para a palestra de sábado que vem, dia 7 de março, lá no Rio de Janeiro, a sua vaga está garantida e eu peço a sua presença. As crianças da ONG Ramon Duarte estão esperando a sua doação de 1 quilo de alimentos não perecível. E se você se inscreveu,
por favor, venha, tá? Porque tem muita gente que não pôde se inscrever porque já esgotou. Então tem gente que queria ir e não vai poder ir. Então se você está inscrito, vai, porque senão você vai estar tirando a vaga de alguém que gostaria de ir e não pôde ir porque já esgotaram as vagas. E se você queria ir, mas não deu tempo de se inscrever porque já esgotou, manda um e-mail pra gente no contato@tftbrasil.com.br. Lembrando que é T de tatu, não é E de elefante, tá? T de tatu, F de faca, T de tatu, contato@tftbrasil.com.br e pede para ficar na lista de espera da próxima oportunidade. Provavelmente em junho ou julho eu devo fazer uma outra palestra beneficente, tá bom? Gente, ótima tarde para todos. Eu te vejo amanhã no quarto passo do Método PAS. Tchau!